Olá a todos, agora nós vamos iniciar o estudo do conteúdo do princípio divino, seção 3, a providência da restauração centralizada na família de Abraão. Então, Deus, ele trabalhou na família de Abraão também com o fundamento de fé e o fundamento de substância. E sobre esses dois fundamentos, Deus, ele planejava enviar o Messias. Então, assim, poderia tirar a linhagem de sangue e eliminar o pecado original. Através do Messias, também estabelecer a restauração, chegando ao aperfeiçoamento, que é realizar as três grandes bênçãos. E assim, também poderia ser realizado o reino dos céus na terra, que é a finalidade da criação. Então, a predestinação da vontade de Deus, ela é absoluta, e com o fundamento de coração e lealdade de Noé, Deus, ele chamou a família de Abraão. Então, para continuar sua providência, 400 anos depois da família de Noé, Deus chamou a família de Abraão. Então, vamos entender sobre o fundamento de fé na família de Abraão. Então, quem foi a figura central que deveria estabelecer o fundamento de fé? Então, foi o próprio Abraão, que estava na posição de restaurar por indenização, né? Ele estava na posição de restaurar por indenização. Então, Abraão ele não pode continuar a aperfeiçoar a vontade na providência de Noé, se não restaurar por indenização todas as condições que foram tomadas por Satanás pelo fracasso de Cã. Então, as condições que Noé deve fazer, que foi tomada por Satanás, né? Primeiro, ele deve estar as 10 gerações de Adão até Noé, também o período de 40 dias de julgamento, a posição de pai da fé, e também a posição de Cã, que estava em lugar de Abel. Então, Abraão ele deveria restaurar tudo isso que foi perdido. Então, Abraão ele deveria restaurar por indenização o número 40 de julgamento em cada uma das 10 gerações. Então, que deu 400 anos, né? 40 anos vezes 10 gerações deu 400 anos. Então, 10 gerações depois da família de Noé, Deus chamou a família de Abraão para continuar o seu trabalho. Então, Abraão ele precisava restaurar por indenização a posição de Cã e também de pai da fé. Então, igual Noé, né, assim como Noé, que mostrou muita fé para fazer a oferta, né, a arca, Abraão ele também deveria oferecer um sacrifício simbólico com fé e também com lealdade. Então, Abraão ele veio do lado que representava o lado de Satanás, né? Então, Deus ele teve que abandonar Cã nas mãos de Satanás, e Cã ele estava na posição de Abel, que Deus amava. Então, isso abriu uma condição para que Deus tomasse aquele que Satanás amava muito. Então, Abraão ele era o primogênito de Terá, que era fabricante de ídolos, que providencialmente dizendo, ele representava o lado Caim. Então, Então, Abraão ele estava continuando e estava na posição de restaurar a família de Adão, de Noé. E assim, né, como Deus abençoou Adão em Gênesis 1:28, frutificai, multiplicai e dominai, Deus também abençoou Noé em Gênesis 9:7, frutificai e multiplicai-vos. E para Abraão, em Gênesis 12:2 fala, Deus abençoou Abraão dizendo que seus descendentes se multiplicam, que uma grande nação procederia dele e que seria a fonte de bênção. Então, Deus abençoou Abraão também. Então, Abraão ele deveria fazer uma oferta simbólica, que é o objeto condicional. Mas, né, ele não tinha nenhuma condição, porque ele veio como nós vimos, ele veio do lado que representava Satanás. Então, primeiramente, ele deveria fazer uma condição antes.
Então, como ele estava na posição de representante de Adão e Noé, ele deve fazer o curso inverso da queda de Adão. Então, o que ocorreu na queda, né? Adão estava na posição de irmão mais velho e Eva estava na posição de irmã mais nova. Então, Eva ela foi tomada pelo arcanjo. E com isso, todos os filhos e toda a criação passou a ser domínio de Satanás. Então, o que Abraão ele deveria fazer? Ele deveria fazer algo parecido, só que totalmente o curso inverso. Então, em Gênesis 12:10, fala que Abraão, ele foi para o Egito com sua esposa, Sarai. Então, Sarai estava na posição de Eva e Adão estava na posição... E Abraão estava na posição de Adão. Então, o faraó, né, ele tomou sua esposa Sarai como a esposa dele. Então, e também tomou seu sobrinho Ló. Então, ele estava representando a queda. Então, Abraão, né, que está na posição de irmão mais velho, e Sarai estava na posição de irmã mais nova. Então, Abraão, ele combinou com a sua esposa antes de ir para o Egito que eles se tratariam como irmãos, né, no Egito, que fala na Bíblia. Porque se o faraó ele descobrisse que Abraão era esposo de Sarai, ele poderia matar Abraão. Então, Sarai, ela estava representando Eva e Abraão, Adão, e o faraó estava representando a posição de arcanjo. Então, o faraó, ele tomou Sarai como esposa e ela, mesmo assim, ela ficou na mesma posição. Ela ficou na mesma posição que Eva e como esposa do arcanjo. Então, mas Abraão, ele manteve a sua fé e Sarai também manteve sua pureza, mesmo sendo tomada como esposa do faraó. Acontecendo isso, Deus, ele castigou o faraó com doenças terríveis para que Sarai voltasse para Abraão. Então, o faraó, ele percebeu o seu erro, que isso estava acontecendo, essas doenças estavam acontecendo porque ele tinha tomado a esposa de Abraão. Então o faraó, ele pediu desculpa para Abraão, devolveu a Sarai e também deu riquezas para Abraão. Também devolveu o seu sobrinho Ló e pediu para que eles fossem embora do Egito. Então Ló, que foi devolvido, ele estava representando naquele momento simbolicamente toda a humanidade e todas as riquezas estavam representando todo o mundo da criação. Então, com essa condição, Abraão ele restaurou Sarai, né? Ele conseguiu Sarai de volta, seu sobrinho Ló, e também ganhou riquezas. Então, tudo isso foi restaurado simbolicamente. Então, Abraão, com isso, ele estava pronto para fazer o fundamento de fé. Já no fundamento de fé, Abraão ele foi a figura central, e o objeto condicional foi a pombinha, o cordeiro e a novilha. Então, tudo isso foi para restaurar por indenização a oferta de Adão e Noé. Então, as ofertas de animais, elas estavam simbolizando todo o universo, que foi criado para ser aperfeiçoado através dos 3 estágios de crescimento. Então, formação, crescimento e aperfeiçoamento. Então, Abraão ele deveria fazer a oferta dos casais de pombinhos, cabra e cordeiro e também da novilha, que estavam representando os estágios de formação. Então, de acordo com a Bíblia, Abraão ele cortou a novilha, a cabra e o cordeiro. Porém, ele não cortou o casal de pombinhos. Então, na Bíblia fala que aves de rapinas pousaram sobre a oferta de Abraão. Então, significa que Satanás ele invadiu a oferta de Abraão do fundamento de fé, na primeira tentativa. Então, em Gênesis 15:13 fala: tem por certo que teus descendentes habitarão como peregrinos em uma terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Então, Deus aqui em Gênesis 15:13 está amaldiçoando Abraão e os seus descendentes com a escravidão de 400 anos, que é a escravidão do Egito. Então, por que foi tamanho pecado o fato de não dividir o pombinho? Porque foi uma grande falha o pecado de não ter cortado, né, o pombinho. Então, cortar a oferta, na verdade, significa a separação simbólica de bem e mal.
providência simbólica de separação do bem e o mal. Como na família de Adão, para restaurar a posição separada de Caim e Abel na família de Adão. Então, por isso ele precisava fazer essa separação. Também para restaurar a posição de Noé, separando o bem e o mal pelo dilúvio de 40 dias. Para estabelecer a condição simbólica de separar o mundo da soberania do bem do mundo sob domínio de Satanás. E também para estabelecer a condição de consagração, retirando o sangue da morte que vinha através da relação ilícita de sangue com Satanás. Então, o que será que... Então, por que, será que foi tamanho pecado não dividir o pombinho? Então, não cortar a oferta significava que ele ofertou uma propriedade de Satanás. Então, quando Abraão ele não cortou a oferta, ele ofertou como propriedade de Satanás. Então, as outras partes da oferta também foi invadida, por Satanás. Então, ele ficou na posição de que não separou Caim e Abel, não tem objeto que somente Deus pode tratar, não restaurou por indenização o fracasso de oferta de Caim e Abel. Também não fez separação do bem e o mal, não tem objeto de bem que somente Deus pode tratar, e voltou à posição que fracassou o julgamento do dilúvio. Então, ele falhou em estabelecer a condição simbólica de separação e de soberania do bem que Deus pode tratar do mundo sob domínio de Satanás, e também não foi consagrado porque o sangue da morte que não foi retirado, então Deus não pôde tomar essa oferta, porque ele, na verdade, quando não cortou, ele ofertou como se fosse de Satanás. Então, a oferta terminou na afirmação de que era uma propriedade de Satanás. Então, em Gênesis 15:11 fala: aves de rapinas pousaram sobre a oferta simbólica. Em Gênesis 4:7 também fala que quando Caim e Abel ofereceram sacrifícios, Satanás estava à porta. Em Gênesis 8:7 também fala: na época de Noé, também o corvo simbolizava Satanás, que buscava a oportunidade de invadir sua família logo após o julgamento. Então, Satanás ele invadiu essa oferta simbólica de Abraão também, e assim, como ele não cortou, ele repetiu o fracasso de oferta simbólica de Abel e de Noé. Então, Satanás invadiu como, através dos 400 anos desde Noé, ele invadiu, e também a escravidão dos 400 anos no Egito. Então, Satanás ele estava esperando uma brecha, para invadir a oferta. Então, ele invadiu, ele viu essa brecha quando Abraão ele não cortou os pombinhos. Então, ele fracassou a oferta simbólica, então a primeira tentativa do fundamento de fé foi fracassada. A oferta de Isaac. Então, para refazer o fundamento de fé, a figura central foi Abraão e o objeto condicional foi Isaac. Então, porque Deus ele pôde chamar Abraão novamente depois que ele fracassou sua oferta simbólica. Mesmo depois do fracasso, Deus chamou Abraão. Então, vamos entender. A primeira questão é que o número 3 é o número da perfeição, de acordo com o princípio. Deus ele trabalha através da providência do número 3. Então, o primeiro foi Adão, depois Noé, e o terceiro era Abraão. Então, a providência para restaurar o fundamento para receber o Messias. Então, havia uma condição no princípio para o cumprimento desta providência, com uma condição de indenização do valor muito maior do que a do anterior. Também como Satanás ele já tinha tomado a geração de Adão e Caim, então Deus ele estava na condição que também poderia tomar duas gerações, a de Abraão e também a de Isaac. Então, por último, sobre a condição do fundamento histórico de coração e zelo em vista de que Abel e Noé tinham tido êxito na oferta simbólica, Então, como Abraão ele falhou na primeira tentativa, ele teve que restaurar novamente o curso inverso da queda. Ele teve que refazer esse curso inverso novamente. Então, como aconteceu, Desta vez foi com o rei Abimeleque, que estava na posição de arcanjo. Sara já mudou de nome, Sara estava na posição de Eva, de irmã mais nova, e Abraão estava na posição de Adão. Então, fala na Bíblia também, que Abraão ele foi até Gerá, e o rei tomou Sara como sua esposa. Então, com isso, Sara ficou na posição novamente de esposa do arcanjo,
com o rei Abimeleque, mas Deus também, né, castigou o rei. Então, eles fez com que as mulheres todas do reino, né, ficassem estéreis. E com isso, o rei ele percebeu que estava fazendo algo errado ao tomar a mulher de Abraão. Então, ele pediu desculpa também para Abraão e ele percebeu, né, que estava acontecendo algo de errado. Então, o rei Abimeleque se desculpou e deu para Abraão também riquezas. Então, as mulheres do reino de Gerar, elas também foram curadas após isso, porque Abraão ele fez uma oração. Então, o rei Abimeleque pediu desculpa para Abraão. E com isso, o rei Abimeleque também deu escravos, que estavam representando toda a humanidade, também deu riquezas, que estavam representando todas as coisas. Então, a segunda tentativa foi com sucesso também, e foi simbolicamente restaurado. Então, nessa segunda tentativa, né, ele foi o figura central. Então, ele estava pronto para fazer o fundamento de fé novamente. Então, nessa segunda tentativa, ele foi figura central e o objeto condicional foi Isaac. Em Gênesis 15:5 fala: Então o levou fora e disse: Deus estava falando com Abraão, né? Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar, e disse-lhe: Assim será a tua semente. Em Gênesis 22:2 também fala: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferecer-lhe-o ali e em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, Abraão ele tinha um filho com Agar, que era Ismael, que era o mais velho. Porém, Agar não era sua esposa. Ele era serva de Sara. Depois, com a promessa de Deus, né? Então, Isaac ele também é o filho da promessa. É um filho muito esperado e muito amado por Abraão e Sara, que era o filho mais novo. A Sara conseguiu gerar o único filho do relacionamento deles. Então, Isaac ele estava na posição de filho amado. Então, com fé absoluta, Abraão estava disposto a ofertar seu filho amado no Monte Moriá. Então, ele foi ao Monte Moriá e ele também levou 3 dias para fazer a oferta. Esses 3 dias estavam representando a separação de Satanás. Então, ele, com muita fé absoluta, fez, mas em Gênesis 22 fala que Deus, né, interferiu e disse: Não estendeis a tua mão contra o menino e não lhe faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio, teu único filho. Então Deus ele interferiu e com isso teve reprovação e alegria. Então Abraão ele não precisou ofertar Isaac. E também fala na Bíblia que apareceu um cordeiro preso com os chifres nas árvores e eles ofertaram este cordeiro. Então, a posição de Isaac. Então, Abraão, ele estava com lealdade de Abraão, né? Ele tentou matar Isaac, que era o filho da promessa, um filho muito amado, e obedecendo a ordem de Deus. Então, Abraão, ele matou a si mesmo, né? Ele negou a si mesmo que estava invadido por Satanás devido à falha em sua oferta simbólica anterior. Como ele estava na posição de morte, com essa obediência, ele fez separação de Satanás e ele ressuscitou. E Isaac também estava na posição de lealdade e que ele saiu da morte e também ressuscitou. Então, com isso, houve vitória entre pai e filho, houve união de pai e filho e também separação de Satanás. Então, isso foi a vitória da oferta de Isaac, que houve separação de Satanás. Então, com isso também ocasionou que Abraão ele restaurou a posição de antes do fracasso e também transferiu a sua missão providencial para Isaac. Então, Deus ele começou a trabalhar com Isaac na sua providência. Então, também fala, né, que a obediência absoluta de Isaac fez com que ele pudesse herdar a missão de seu pai, e ele também estabeleceu uma condição de fé para fazer a oferta simbólica, porque foi o próprio Isaac que cortou o cordeiro de acordo com a Bíblia, né? Aquele cordeiro que estava preso. E assim eles ofertaram a Deus. Então, Abraão e Isaac eles ofertaram o cordeiro,
Então, houve vitória no fundamento de fé. Mesmo na primeira tentativa fracassada, Abraão ele conseguiu pagar com um preço maior, né? Que era a oferta de seu filho amado, filho Isaac. Então, ele não ofertou literalmente, né? Mas fez o que Deus esperava, que ele demonstrasse uma fé absoluta. Então, Isaac ele herdou a missão de seu pai. Então, como foi o fundamento de substância? Como foi o fundamento de substância na família de Abraão? Então, originalmente, Isaac e Ismael, que eram os dois filhos de Abraão, eles deveriam representar Caim e Abel e fazer o fundamento de substância. Mas Abraão, ele estava na posição que não conseguiu, né, fazer a oferta simbólica. Ele não cortou os pombinhos. Então, o fundamento de fé ele foi transferido para Isaac, como nós vimos. Então, os filhos de Isaac que deveriam fazer o fundamento de substância, Jacó e Esaú. Então, representavam, né, Abel e Caim. Então, os dois eles deveriam fazer a condição de indenização para eliminar a natureza decaída. No caso, Esaú deveria fazer isso. Então, Jacó ele era o segundo filho de Isaac e Esaú era o primeiro filho. Então, Jacó estava simbolizando a segunda oferta simbólica, que teve separação de Satanás. Já Esaú estava representando a primeira oferta simbólica que Satanás invadiu, né? Então, Esaú ele é o primeiro filho que estava representando esta oferta. Esaú estava representando o lado do mal e Jacó estava representando o lado do bem. Em Gênesis 25, do 22 a 23, fala: Esaú e Jacó lutaram ainda no ventre da mãe. Então, está dizendo, né, que Esaú e Jacó, eles lutaram no ventre, desde o ventre da mãe deles. Em Romanos 9, do 11 a 13, fala: Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, enquanto ainda estavam no ventre de sua mãe. Então, diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Então, porque um representava o lado do bem e o outro representava o lado do mal, dentro da providência de Deus, né? Não significava que Deus ele odiava Esaú. Na verdade, como ele precisa fazer essa separação, por isso que a Bíblia ela usa essa expressão, né? É a mesma coisa com Caim e Abel, não é porque Deus odiava Caim que não aceitou a sua oferta, mas sim, primeiro ele teria que estabelecer uma condição de indenização. Então, Jacó e Esaú, eles foram escolhidos para fazer o fundamento de substância. Mas antes de fazer o fundamento de substância, Jacó ele precisava restaurar a posição de Abel. Porque, né, quem fez o fundamento foi Isaac. Então, para ser o figura central, ele deveria fazer o seu fundamento também. Então, Jacó ele tinha que fazer uma condição antes de ser Abel. Então, a primeira condição que Jacó deveria fazer é restaurar o direito de primogenitura, que era a condição vitoriosa em nível individual. Então, Jacó, como representante do lado de Deus, ele deveria restaurar a primogenitura de seu irmão. Então, Esaú, que estava representando o lado de Satanás, né? Estava representando o lado de Satanás. Então, como aconteceu isso, né? De acordo com a Bíblia, tem uma situação que diz que Jacó ele permanecia mais em casa e Esaú ele era mais aventureiro. Então, ele gostava de ficar na natureza e caçava. Então, um dia Esaú ele chegou na sua casa com fome porque não conseguiu caçar e Jacó ele havia acabado de preparar uma sopa de lentilhas. Então, Esaú ele pediu, né, essa sopa de lentilhas para Jacó. Então, Jacó ele respondeu que daria a sopa somente se Esaú desse sua primogenitura e assim Esaú ele aceitou. Então, depois de um período de tempo, quando Isaac, o pai deles, estavam prestes a morrer, ele iria dar o direito de primogenitura, né? Dar a bênção. Então, a primogenitura para Esaú, né? Então, quando aconteceu isso, houve uma cooperação também de mãe e filho. Então, Rebeca, a esposa de Isaac, ela tinha percebido esse trato que eles tinham feito antes. Então, ela ajudou o seu filho Jacó
diferente do que aconteceu no Jardim do Éden, onde Eva ela estava numa posição que não poderia ajudar os seus filhos a ter união, Caim e Abel, né? Então, antes de receber a primogenitura, a Rebeca, ela ajudou Jacó a se disfarçar de Esaú, e como Isaac ele não enxergava direito, então ficou mais fácil, né? Então Jacó ele se disfarçou de Esaú e até limitou a voz de Esaú. Então ele recebeu de seu pai a primogenitura, a oração de bênção de seu pai. Então, mas mais tarde, né, Esaú ele chegou e ele foi fazer a sua oferta para seu pai, ofertar os animais que ele tinha caçado. Então, Isaac ele disse, né, como assim? Eu já fiz a oferta, né? Já fiz a oração de bênção da primogenitura. Então, com isso, né, Esaú ele se sentiu mal, ele se sentiu enganado e ele jurou que mataria Jacó. Então, Rebeca, mais uma vez, ela ajudou Jacó e ajudou Jacó a fugir para a terra de seu tio Labão, que é irmão de Rebeca. Então, assim ele passou para Harã e ficou 21 anos, que é a restauração do direito de primogenitura. Então, ele restaurou o direito de primogenitura. Com isso, Jacó ele foi para Harã e quando ele passou um tempo com seu tio Labão, ele deveria restaurar outra condição muito importante, como eu disse, a segunda condição, né? Então Jacó ele queria casar com Raquel, que ele amava bastante, mas o seu tio Labão ele enganou ele e fez ele trabalhar durante 7 anos de graça. Depois ele deu Lia como sua esposa, não Raquel, né? Então Jacó ele reclamou e o tio explicou que ele deveria se casar com a mais velha primeiro. Então ele trabalhou mais 7 anos e conseguiu casar com Raquel. Então Jacó ele passou 14 anos trabalhando e também já tinha uma família, né? Então ele precisaria de riquezas. Então ele pediu ao seu tio que ele pediu ao seu tio, né, essas riquezas. Então, o seu tio ele prometeu que tudo que ele adquiria trabalhando, eles poderiam dividir. Mas mais uma vez o seu tio Labão enganou e essa divisão ela não era justa. Então, por 21 anos Labão ele enganou Jacó. Então, mas Jacó mesmo assim ele não mudou a sua atitude e ele triunfou. Então, passou 21 anos e ele tinha uma família e também tinha riquezas. Então, mesmo que seu tio Labão ele enganasse, Jacó ele foi muito abençoado por Deus para obter essas riquezas, né? Então, Jacó voltou para Canaã e no caminho ele tinha que restaurar a terceira condição. Então, ele deveria restaurar a dominação sobre o anjo. Então, na Bíblia fala que ele lutou com o anjo no vale de Jaboque. E essa luta, ela durou toda a madrugada e toda a noite. Então, Jacó, quando ele venceu, né? Ele disse para o anjo, né? Eu só vou te liberar se você me abençoar primeiro. Então, o anjo, ele respondeu a Jacó, né? Em Gênesis 32, 28. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então o anjo ele abençoou Jacó e Jacó ele passou a se chamar Israel. Então com isso Jacó ele restaurou por indenização a posição de Abel e tornou-se a figura central para fazer a oferta substancial, fazer o fundamento de substância. Então, essas três condições elas que Jacó fez, elas também representavam formação, crescimento e aperfeiçoamento. Então, como pode começar o fundamento de substância? Como deveria ser o fundamento de substância? Então, a mesma coisa que deveria acontecer entre Caim e Abel. A primeira natureza decaída não consegue tomar o ponto de vista de Deus em amar os outros. Então, Lúcifer, em relação a Adão, não amou Adão. Caim também não amou Abel. E Esaú também estava com dificuldade para amar Jacó, né? Como nós vimos, ele diz que mataria Jacó. Então, para correr o fundamento de substância, para fazer o curso inverso, Esaú ele deveria amar Jacó e não ter sentimento de odiar e matar. A segunda natureza decaída é sair de sua própria posição. Então, Lúcifer ele saiu da sua posição com relação a Adão, Caim também em relação a Abel, e Esaú, para restaurar isso, ele deveria estabelecer
Jacó como seu mediador entre Deus e ele. Então ele deveria estabelecer Jacó como seu mediador, né? Então Deus amaria Jacó, abençoaria Jacó, e Jacó ia ser o mediador e iria dar esse amor de Deus para Esaú. A terceira natureza decaída é inverter o domínio, inversão do domínio. Então, Lúcifer inventou o domínio com Adão, Caim inverteu o domínio com Abel, e Esaú, para restaurar, ele deveria obedecer Jacó na posição de ser dominado por ele, dominado por amor, né? Por amor e sacrifício. Então, essa condição que Esaú deveria fazer. A quarta natureza decaída é multiplicar o ato criminoso. Então, Lúcifer, ele transmitiu o mal para Eva, e Eva ela transmitiu o mal para Adão. Então, com isso, né, originalmente Adão e Eva eles deveriam multiplicar o bem e passar para Abel, e Abel passaria este amor para Caim. Mas em vez disso, eles multiplicaram o mal e Caim ele matou Abel. Então, para fazer o curso inverso, Esaú ele deveria multiplicar o bem. Então, Esaú deveria multiplicar o bem, herdando o bem de Jacó, que tinha recebido a bênção de Deus. Então, com isso, Jacó ele continuou o seu curso até chegar onde Esaú estava. Então, quando Jacó chegou próximo de Esaú, Jacó ele enviou suas riquezas primeiro e para o seu irmão, né, Esaú. Então ele falava com humildade, né? Isto é um presente do seu servo para seu amo Esaú. Então Jacó ele fez sua parte de conquistar Esaú, a parte mais importante no fundamento de substância. Então com isso Jacó ele finalmente foi se encontrar com Esaú, e quando eles se encontraram, ao contrário de Esaú querer matar Jacó, como ele havia jurado, né? Ele fez o curso inverso e não matou Jacó. Pelo contrário, ele fez, né, o curso inverso das naturezas decaídas, e eles se uniram em Deus. Então Deus desceu nesse relacionamento de irmãos e eles puderam sentir amor. Então essa foi a condição de higienização para eliminar a natureza decaída, que é o elemento principal do fundamento de substância. Então Esaú ele restaurou a posição de restaurou por indenização a oferta substancial da família de Adão e Noé. Também Esaú cumpriu sua porção de responsabilidade humana e tornou-se a posição de Caim restaurado, e assim ele pôde receber o amor de Deus. Então, depois do fundamento de fé e fundamento de substância, nós sabemos que vem o fundamento para receber o Messias. Então, Abraão ele estabeleceu o fundamento familiar para receber o Messias. Então, como ficou o fundamento para receber o Messias na família de Abraão? Abraão, né, ele tinha feito o fundamento familiar para receber o Messias, mas Satanás, ele também estava trabalhando do seu lado. E no lado de Satanás já tinha uma tribo. Então, Satanás ele já havia feito um fundamento em nível de tribo. Então, essa tribo ela podia muito bem assassinar o Messias se Deus enviasse naquele momento. Então, por isso que Deus, quando ele vai enviar o Messias, ele prepara primeiramente o sentido interno e também externo do ambiente. Então, Deus ele não pôde mandar o Messias e teve que esperar 400 anos até multiplicar uma tribo de Canaã, né, para estabelecer o fundamento tribal para receber o Messias. Então, a vitória de Jacó e Esaú foi a vitória de Isaac e também de Abraão. Eles eram um só corpo. Como fala em Êxodo 3:6, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e também o Deus de Jacó. Então, a vitória dos três, principalmente de Jacó, foi o curso típico padrão de subjugação de Satanás, onde Moisés e também Jesus tiveram que seguir este curso típico de subjugar Satanás naturalmente, através de amor e sacrifício, amando Caim. Então, os israelitas também, como todos, tiveram que segui-lo. Então, lições aprendidas do curso de Abraão. Então, o cumprimento da vontade ela é relativo por causa do fracasso de porção de responsabilidade humana. Ele pode não
pode realizar ou não realizar a vontade de Deus. Então, a providência da restauração não pode ser realizada somente pelo poder de Deus, mas também deve ser realizada pela porção de responsabilidade conjunta do homem com Deus. Então, 95% de responsabilidade de Deus, que ele sempre cumpre, e os 5% de responsabilidade do homem, que significa 100% dos nossos esforços. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que a predestinação de Deus para com o homem ela é relativa por causa do fracasso da porção de responsabilidade humana. Mesmo assim, por isso a missão muda, né? Então, Deus ele predestinou a sua missão para Abraão, para ser o pai da fé. Então, quando ele falhou em cumprir a sua porção de responsabilidade, sua missão ela foi transferida a Isaac e depois a Jacó, como nós vimos. Continuou com Jacó, né? Então, o fracasso da porção da responsabilidade humana também pode prolongar a providência. Então, para restaurar, precisa de uma maior condição de realização também. Então, a providência da restauração ela deve prolongar-se necessariamente quando o homem falha em cumprir a sua porção de responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma maior condição de realização deve ser estabelecida a fim de restaurar a falha. Então, no caso de Abraão, a vontade devia cumprir-se pela oferta de sacrifício de animais. Então, como ele não cortou o pombinho, ele teve que fazer uma condição de indenização maior. Ele teve que ofertar o seu filho Isaac. Então, com isso, a providência ela prolongou, né? Então, dividir os sacrifícios, nós também, né, devemos dividir nós como sacrifícios, representando bem e mal. Então, para fazer isso, nós precisamos separar o bem e o mal dentro de nós. Para que nós possamos fazer a vontade de Deus, precisa fazer separação de Satanás. Isso é uma lição que nós podemos, a última lição que nós podemos aprender na família de Abraão. Então, até aqui nós vimos sobre o curso A Providência da Restauração na família de Abraão. Muito obrigado.